Ana, feliz Dia da Mulher a toda a gente. Feliz Aqui, Dia da Mulher. muito obrigada por estarem aqui no Facebook, no Instagram. Muito obrigada, Ana, por teres aceitado este convite. É a primeira vez que vamos fazer uma live e eu vou entrar a matar. Eu vou perguntar à Ana qual é o maior erro que as mulheres podem fazer na alimentação. Então, boa noite primeiro a todas. Muito obrigada, Maria. Quero só explicar que eu estou a olhar para aqui e para ali porque tenho a câmara do Facebook e a câmara do Instagram, portanto eu nem sei bem para onde é que é de olhar. Estamos. Hoje olhamos para os dois lados. Então, eu acho que o principal erro que as pessoas cometem na alimentação, principalmente para quem está num processo de emagrecimento, é desvalorizar os erros que cometem ao fim de semana. Porquê? Porque acabam por fazer tudo direitinho e fazer esforço para fazer tudo direitinho durante a semana, ali com a rotina do trabalho, tudo direitinho. Depois chegam ali à sexta-feira ou ao sábado, começam a descomprimir e vem um copinho de vinho, vem um docinho, vem um restaurante com uma refeição mais calórica e facilmente, ao fim de semana, ingerimos mais 1000 quilocalorias, pelo menos, sem dar conta. É muito facilmente. Os fins de semana são fundamentais. Acho que sim, eu também acho que sim. Acho que as pessoas não devem deixar de conviver umas com as outras, mas deve haver algumas escolhas, como tudo na vida, não é? E então, quando se vai a um restaurante, tentar fazer da lista que há, por exemplo, as melhores escolhas. E se fizer o vinho, não fazer a sobremesa, se comer mais no prato, se calhar também já não faz a sobremesa. Portanto, tentar escolher aquilo que temos mais preferência, aquilo que gostamos mais, que é para depois não ter um impacto negativo no processo de emagrecimento. Porque senão depois chegam à consulta e dizem assim, mas eu fazia tudo direitinho, só ao fim de semana é que ao sábado ou ao domingo faço não sei o quê. E essas 1000 quilocalorias... Tudo o que fizemos durante a semana, é isso? Esse excesso, muitas vezes, ao fim de semana, acaba por anular todo o esforço que foi conquistado durante a semana. E depois os resultados não aparecem. A desmotivação. E aqui a ginástica não ajuda? O exercício físico? A ginástica ajuda. Se nós fizermos exercício, vamos gastar mais calorias. Portanto, aí, parecendo que não temos uma margenzinha maior. Mas atenção, que a ginástica, o exercício físico neste caso, como eu gosto de lhe chamar, muitas vezes as pessoas dizem assim, ok, eu vou comer e amanhã faço o exercício. O problema é que o que vão queimar no dia a seguir não vai compensar as calorias que foram ingeridas, por norma. Tinham que fazer o triplo do exercício que estão a fazer. E não dava para a sobremesa do restaurante? Depende da sobremesa. É melhor não entrar em tantos pormenores, nós vamos sair aqui muito mal dispostas, Ana. Hoje é dia da mulher, nós precisamos de boas notícias. Então que notícias boas é que me traz? Então, eu trago 5 dicas simples, portanto, muito simples, muito práticas de utilizar, de pôr em prática, do nosso dia-a-dia, mas que vão fazer alguma diferença. Portanto, a primeira dica que eu trago tem a ver com substituições alimentares. E vou dar 3 exemplos, um dos quais vai causar aqui alguma controvérsia. Então, a primeira tem a ver com o doce, por exemplo, o doce que barramos no pão, ou o doce que gostamos de colocar em cima de uma fatia de queijo. Por norma usamos o doce, e a maior parte das pessoas procura o doce, sem adição de açúcares extra, portanto só com açúcares naturalmente presentes. É fantástico, portanto é uma opção saudável. O problema é que por 100 gramas tem 203 quilocalorias. Portanto, é calórico, apesar de ter apenas os açúcares naturalmente presentes. Não estou a dizer que não é saudável, estou a dizer que é calórico e pode prejudicar um processo de emagrecimento, são coisas diferentes. E eu gosto de aconselhar no processo de emagrecimento, por exemplo, o doce da Casa Mateus, que é o que eu aconselho, ou do Mercadona, o 0%. Porquê? Tem 0% de açúcares e em vez de ter por 100 gramas as 203 quilocalorias, tem 40. Portanto, nós não devíamos ter falado de patrocinadores antes? Então vamos falar de marketing. Acho que sim, acho que devíamos. Sim, precisamente por causa disso, é que tu vais logo à prática e nós já sabemos amanhã o que é que vamos escolher no supermercado. Já vai tudo atrás da Casa Mateus. Do Mercadona. Portanto, a nível calórico faz muita diferença, principalmente se for utilizado diariamente. A outra substituição tem a ver, por exemplo, com os iogurtes.
um iogurte sólido, e quem faz um, faz dois, ou de manhã ou à tarde, normal, por exemplo, um iogurte de aromas, tem mais ou menos 125 gramas, ronda ali as 80, 85 quilocalorias. Se for um iogurte magro, portanto, ronda mais ou menos metade, as 40, 41, 42, dependendo de quilocalorias. Isto aqui, consumido mais do que uma vez por dia e todos os dias, vai ter também impacto na alimentação. Principalmente, por exemplo, para quem gosta de comer um quadradinho de chocolate, estas 40 quilocalorias que sobraram já dá para esse quadradinho de chocolate. Se for sempre a somar... É sempre escolher os produtos magros? Depende da situação. Por norma, eu gosto de aconselhar, por exemplo, o queijo flamengo magro, o iogurte magro, o leite magro, porque o teor de gordura está muito reduzido e, por norma, o de proteína está um bocadinho aumentado. Portanto, eu gosto de aconselhar esse tipo de produtos até para se ter uma maior margem no plano alimentar. Mas nós esses produtos podemos consumir diariamente? Sim, sim. Quem está grávida ou a amamentar, eu não aconselho tanto, por causa dos edulcorantes artificiais. Portanto, aí é uma fase em que a dieta não é o primeiro pensamento. A ideia é ficar mesmo um bocadinho mais gordinha, não é? Portanto... Sim, mas sem aumentar muito a massa gorda, de preferência. Mas, tem um bocadinho... Oh, Ana, eu tenho que dar assim um, não é? Para tornar a coisa mais leve. Acho que sim. Até porque nós precisamos de trabalho depois no pós-parto, não é? Portanto... Para a Ana é bom, para ti é bom. E nós andamos aqui com a confusão de tu e de você, que é você. Nem vos conto, nem vos conto. Então... Agora, a terceira substituição alimentar, esta é que vai causar um bocadinho de controvérsia, que é refrigerantes zero. Os refrigerantes não são saudáveis. Verdade. Mas eu estou a falar numa questão de equilíbrio, portanto, um consumo moderado e equilibrado. E a maior parte das pessoas vai jantar fora. E ou para está com... Está sempre a falar e para emagrecer, exatamente. Vai jantar fora, não lhe apetece beber água. Ou até está em casa e está assim desconsolada, não apetece beber água. Então eu prefiro que a pessoa beba um refrigerante zero, uma Coca-Cola zero, uma 7-Up zero. Porque aí não vai ter calorias, portanto uma Coca-Cola normal, 200 ml tem 85 quilocalorias, em contrapartida uma Coca-Cola zero não tem calorias. E a pessoa tem na mesma o gosto. Ana, mas aí fala-se muitas vezes que o gás é que também faz mal. O gás vai saciar até, portanto a pessoa pode ficar mais satisfeita. Estamos a falar aqui no contexto de emagrecimento. Eu até trouxe aqui, não devia se calhar falar da marca, não é? Mas há chás frios. Há chás frios. Coca-Cola zero? Eu não será que há chás frios. O que é que tem na mão? É um chá frio, eu utilizo este. E gosto muito de fazer, por exemplo, com 7-Up Zero ou outra marca qualquer. Ponho a saqueta na 7-Up, ponho uns frutos vermelhos congelados, um pauzinho de canela, se tiver uma folha de hortelã melhor, e até parece que estou a ver ali um gin. Ótimo. Um gin é bom. Uns cubos de gelo, e aquilo é docinho. Pode-se fazer com a água das pedras também, não fica doce. E a pessoa está ali a beber algo que não tem quase quilocaloria nenhuma. Mas então, imagina, alguém que vai começar amanhã uma dieta, por norma é à segunda, portanto já vai atrasado. Falta-nos prazer próprio. Alguém que vai começar ali uma dieta e é altamente dependente ou viciado de refrigerantes. Vamos passar para o zero. Para o zero. E quantas vezes é que pode... Isso depende, não há um número. E eu peço, por exemplo, para beber ao almoço e ao jantar e vamos reduzindo gradualmente. É como aquelas pessoas que tomam café ou chá com açúcar. Ok, vamos reduzir gradualmente. Vamos começar por meio pacote. Vamos diminuir. Vamos até conseguir desaparecer. Não sei se alguma vez vai desaparecer, mas podemos tentar. Não é o café, é o açúcar. Acaba por desaparecer. Acaba por desaparecer. Mas eu também ouvi dizer, aqui a fugir um bocadinho, que o gás, mesmo da água das pedras, que faz mal. Portanto, há aquela parte que já sabemos, acho eu, que descalcifica, não é? No futuro. O gás da água das pedras, se for natural, não faz mal. Agora, destes refrigerantes não é. Portanto,
Por isso é que eu falo no tal equilíbrio. Portanto, com tudo com conta, peso e medida. As pessoas têm um bocado a ideia que aquelas águas de sabor, não é? Águas de limão e não sei o que não é bem refrigerante, mas é totalmente refrigerante. Por exemplo, sim, a maior parte dessas águas tem calorias, portanto não é igual a beber água. É porque não são zero sequer, não tem. Não, É? tem calorias, portanto não é igual a beber água. Oh Ana, e vou meter aqui outra pelo meio que me lembrei, porque ainda ontem li sobre isso. Aquela parte de, ai, de manhã em jejum faz tão bem beber água com umas gotas de limão e um pau de canela. Isto é assim? A do pau de canela desconhecia, sou sincera. De água com limão. Vou ver os paus de canela. Essa desconhecia. A de água com limão é um mito, portanto, quem quiser gostar de se sentir bem, não tem problema nenhum com isso. Atenção, é ao limão, ao beber diretamente, vai começar a estragar o esmalte dos dentes. Portanto, uma palhinha, engolir o mais para trás possível para não estragar os dentes. Em relação ao limão, diz que a água com limão faz bem porque alcaliniza o organismo. Não. Mal era essa alimentação, o que nós ingerimos, os alimentos que ingerimos, alterassem o pH do nosso organismo. Estávamos muito mal. Portanto, isso não acontece. É um mito. No entanto, se a pessoa se sentir bem com isso... Se for a maneira de beber mais água, porque não? Mas não faz diferença. Não, eu tenho, por exemplo, uma cliente que para beber água pega nas saquetas de gelatina zero e põe um bocadinho do pó. A sério, essa nunca tinha ouvido. Põe um bocadinho do pó na saqueta, num litro de água, ou litro e meio, põe só um bocadinho só para dar ali um aroma e é assim a forma de beber água. Então e já agora que quantidade de água é que devemos ingerir? É 1,5 litro? Isso era outra dica que eu ia dar, portanto vamos passar já diretos para essa então. O meu problema realmente é passar para a prática, não é? Pronto. Mas... A hidratação. Portanto, para quem está num processo de emagrecimento, uma ingestão adequada de água ajuda muito a que não se sinta tanta fome. Isso é ponto assente. E então, a quantidade de água que devemos beber não é 1,5 litro. Para algumas pessoas pode de facto ser, mas são 30 mililitros por quilo. Portanto, eu tenho que fazer a conta. Se eu pesar 50 quilos, multiplico por 0,03 e dá-me a quantidade de água que eu tenho que beber. Se eu pesar 60 quilos, multiplico 60 por 0,03. Isso é o mínimo, atenção. Vai dos 30 aos 50 mililitros por quilo. O ideal seria ali os 40 mililitros por quilo, pelo menos. Mas dá um valor um bocadinho elevado e a maior parte das pessoas não estão a ingerir essa quantidade de água. Pois, pronto. Eu não depois sei vem a celulite também. Pois calculo consoante o meu peso, que não vou agora estar aqui a falar desses pormenores, não é? Também não interessa a ninguém, não é? Mas pronto, é ponto assente, água sempre, numa dieta especial. A água vai ajudar muito a que a pessoa além de ajudar a função intestinal, que é um dos grandes problemas, há muita gente que sofre de obstipação, porque não está a ingerir a quantidade de água que deveria, em primeiro lugar. Isso também vai causar distensão abdominal, aquela barriguinha que não gostamos, se o intestino não estiver a funcionar corretamente, provoca gases, portanto a barriga fica mais inchada. Por outro lado, vai ajudar a que não se sinta tanto apetite, ajuda bastante nisso. Ok, mas pronto, cada um de nós terá então a sua quantidade, cada um de nós pesa diferente, tem um tamanho diferente. Pronto, e por outro lado, a água que ingerimos, por exemplo, quando vamos fazer exercício, não está contabilizada aqui. Essa água é apenas para as perdas de água que temos durante os treinos. Acreditar nisto, isto é péssimo. Então ainda temos que aumentar mais a... Ai, meu Deus. Isto é difícil. Meninas, aguentem-se. Nós vamos conseguir. Já que eu estou a ver aqui um comentário a dizer que fome. Não. Aí está outra coisa, não é preciso passar fome para se emagrecer, desde que o plano esteja bem estruturado a nós e conseguir, sim, bem estruturado, não é necessário ter fome. Eu não gosto que os meus pacientes tenham fome. Nós fazemos umas cópias, a minha amiga entretanto foi ali e fizeram-lhe um plano alimentar e eu digo, faça para cá que eu também quero fazer essa dieta. O problema é esse, é que o plano que funciona comigo não funciona com outra pessoa.
e depois acabamos por não estar a fazer de forma adequada e podemos estar a perder massa muscular, em vez de estar a perder massa gorda, que é o suposto. Portanto, não é suposto ter fome, mas também é importante, que isto depois é, se calhar para outra live, distinguir a fome da fome emocional, da gula. Portanto, são coisas distintas. Fome ok. mesmo, fome. Outra coisa sobre a água. Às refeições, deve-se ou não se deve beber ou é igual? Às refeições, a questão da água é que vai diluir os sucos gástricos responsáveis pela digestão. Portanto, o que é que pode acontecer? Demorar mais tempo a fazer a digestão e a pessoa ficar mal disposta. Portanto, eu aconselho a que se beba um copo de água. Se a pessoa se sentir bem em beber mais, perfeito. No entanto, sabe que a digestão vai demorar mais tempo a fazer e pode ficar mal disposta por isso. Mas essa água já contabiliza. Essa é que contabiliza. Agora nós estamos a falar a mesma língua. Essa é que contabiliza. Ana, tenho aqui uma seguidora sua. É a Sónia. Ora, veja o que ela está, ora vê o que ela está a dizer. É verdade, sim senhora. É Olha, verdade, olha a Sónia. Eu não sei se devia partilhar isto, acho que é muito mau. Quando é que eu fui ter consigo? Há 500 mil anos atrás, não foi? Já foi uns mesinhos. A última vez que vocês me viram um bocadinho melhor foi a Ana. Mas entretanto aconteceram assim umas coisas pelo meio e a malta deixou de se encontrar e pronto, eu derrapei. E não é preciso passar fome para se ficar bem. Tem que se realmente ir ao sítio certo e seguir o plano. Às vezes nós tentamos... E atenção que a Sónia está a fazer um tipo de plano um bocadinho diferente do que eu estou aqui a falar. Está a fazer uma dieta cetogénica, portanto um plano mais restritivo, com início, meio e fim. E mesmo assim não tem fome. Ai, Sónia, que corajosa! Então, para a próxima convida a Sónia aqui para a live. É a Sónia que nos vai dar essas dicas, que eu na Ana não acredito. Tenho aqui testemunhas. Pois, muito bem. Então, a água, sim senhora, toca a beber e vamos ver aquilo que nos disse dos 30 mililitros por quilo e ver o que é que será. No mínimo. Pronto. Outra dica. Outra dica tem a ver com as quantidades. Eu trouxe aqui um exemplo. Quando eu digo que é para comer 10 gramas de frutos secos... Pronto, lá vamos para o gourmet. Vou dar um exemplo. Isto são 60 quilocalorias. Quando as pessoas fazem o que eu não digo, estão aqui 20 e são 120 quilocalorias. Portanto, faz diferença num plano alimentar. E quando as pessoas comem sem estar no plano, só assim, pegam no pacotinho e vão comendo, vão para aí umas 200 gramas ou mais. Portanto, sem darmos por ela, porque é pouca quantidade, os frutos secos têm uma grande quantidade de gordura, apesar de serem saudáveis, sem darmos por ela, ingerimos ali naquele momento 200 ou 300 quilocalorias. A saca inteira, porque são saudáveis. A saca inteira, nem vamos falar da quantidade de calorias que tem. Porque... Olha, mas não tem o quê? Para aí que é 10? Deve ter cerca, posso contar, mas 10 gramas de cajus deve ter cerca de 10 cajus, precisamente, é como a amêndoa. 1, 2, 3, Exato, na teoria. 6, 7, 8, 9. Aqui até tem 9. Pelo menos 10 tem que ter, senão não vou Há aqui uns mais gordinhos, há aqui uns mais gordinhos. Ocupou mais espaço. Exatamente. Realmente não é muito, não é? Realmente não é. É pouco, mas por norma também vai acompanhar, por exemplo, uma peça de fruta. Para o meio da manhã, para um snack rápido. Portanto, é aquela quantidade, não é necessário mais. E a nível da fruta, pode ser qualquer peça de fruta? Pode ser qualquer peça, é mais por porção, qualquer porção. Tem a ver por porções. Por exemplo, uma maçã ou pera pequena, meia banana, 10 bagos de uva. Portanto, tem muito a ver com as quantidades, lá está. Tem a ver com as porções. Se for banana da Madeira, não pode ser meia. O problema é que as bananas estão cada vez maiores. A banana da Madeira já está quase como a banana normal. Isto não pode ser. As bananas estão enormes. Ai, meu Deus do céu. Portanto, se for banana e não for de Meia Madeira... banana é uma porção de fruta.
Então, mas e a maçã e a laranja? É maçã, tirando aquelas que se vendem a bolso, que são muito grandes, portanto, aquelas maçãs mais pequenitas, é uma maçã, é uma pera, as tangerinas são duas, é uma laranja sem sedas enormes. O problema é que a nossa fruta está a ficar toda gigante. Está enorme. Deixar sempre um gomo de lado. Comprar as mais pequenas, também para não se estragar. Acho que isso é Ana, perdoa. Também não é esse gomo, ou é? Não. Também não é por aí. Eu prefiro comer uma fruta do que outra coisa qualquer, atenção. Será que não é o discurso igual ao meu que depois estraga tudo? Também não é só este gomo. Também não é só este... Isso, eu ainda vou acabar aqui só mais um tema das quantidades e vamos aqui ao petiscar, que vai entrar no, não é só este bocadinho, que é o azeite. Enquanto que os frutos secos nós temos noção que os estamos a comer, a ingerir, o azeite nós não temos. Portanto, vem a temperar alguma coisa, vem na confecção e uma colher de sopa de azeite ronda mais ou menos as 90 quilocalorias. Portanto, nós quando colocamos um fio de azeite para temperar uma salada, por exemplo, uns legumes cozinhados, vão pelo menos umas 3 colheres de sopa de azeite. Portanto, sem darmos por ela, ingerimos quase 300 quilocalorias a mais só no tempero. E isso faz muita diferença. Quase meia hora na passadeira a correr. Não pode ser. Faz muita. E depois for ao almoço e ao jantar, depois os resultados não aparecem. O que eu recomendo sempre é o borrifador. Ok. Portanto, há já marcas de azeite que vêm com o borrifador, ou então comprar já galheteiros. Um pequenino, não é? Um borrifador borrifa-se 3 ou 4 vezes, é mais que suficiente, mesmo para grelhar um bife, numa sertante e aderente, borrifar, para legumes salteados exatamente igual borrifar, senão a quantidade de azeite que colocamos é enorme. E para fazer arroz, vai-se borrifar? Eu para fazer arroz cá em casa, portanto, para dar para 4 vezes, ou para 4 pessoas, coloco e meço sempre uma colher de sopa de azeite. Não coloco mais. E dá. Depois coloco cebola picada, alho, louro, portanto, para dar paladar, não é pelo azeite. Ok, azeite é bom. A minha mãe afoga a cebola no azeite, a fazer um estrugido. Não deve ser só a mãe, é Portugal inteiro, porque nós cozinhamos com azeite, não é? É verdade, os assados, em que fica tudo ali a boiar. É assim, um bom estrugido é bem recebido. Eu já estou habituada assim, portanto, para mim fica ótimo, só com a colher de sopa de azeite. Se calhar agora até já fica enjoada. Fico indisposta às vezes com as comidas assim com muita gordura. Já estou habituada assim. E esse é o nosso sonho, Ana. É chegar aí. É ficar enjoado com tudo. Mas é assim, se eu estava habituada ao azeite, ao arroz cheio de azeite da minha mãe, mãe, se me estás a ver, desculpa. Não está. E consegui mudar, perfeito. Em relação depois agora ao petiscar, portanto, não é só isto, é outro, ainda esta semana em consulta tive um cliente que me dizia, o meu problema é o petiscar, conseguimos chegar lá, porque ele realmente cumpria o plano e depois começamos a perceber que era o petiscar. Porquê? Agora é só, lá está, meia dúzia de cajus que a pessoa nem dá conta. Agora é só uma fatia de queijo. Que se for a magra ainda tem 50 quilocalorias, se não, das Flamengo, estou a falar do queijo Flamengo, se for as outros tem 100, 200, se for cortado então, mais ainda. Depende, se for daquelas bolas de queijo normal, cortada, aquilo pode ir facilmente. Depois, agora é só uma marinheira. E Julietas. Agora é só uma marinheira que são mais 35 quilocalorias. Agora é só mais... Quando damos por ela no só mais isto, agora é só um quarto de pão que fui lá e passei e tirei um bocadinho. Quando damos por ela, ingerimos ali, pelo menos, no mínimo, umas 200 quilocalorias. Portanto, estamos sempre a somar e depois não entendemos bem o porquê. São estas que nós não damos conta, não é? Não, porque o nosso cérebro interpreta como é um bocadinho, porque é um bocadinho de caju, um bocadinho de queijo, um bocadinho de pão, um bocadinho de bolacha, portanto, foi só um bocadinho. Se calhar até são alguns alimentos que se potenciam. O problema é que é um bocadinho de várias coisas e somando,
Por exemplo, eu tenho uma cliente que à ceia tem um Snickers antes de ir para a cama. Ai, antes da cama? É a ceia dela. É fantástico, não é? Quer dizer, para ela é. Mas, Isso é maravilhoso. Ai, ninguém está. mas ela ia fazer e ia. Certeza. Então mais vale contabilizá-lo no plano. E é possível. Não se Claro que estraga. é possível. Não, se cumprir o plano como está, vai perder peso com o Snickers à ceia. É preciso cumprir o plano assim. Meninas, isto agora está a melhorar. Agora já mais. Ai, um sneaker. É todo Boas notícias. é toda uma maravilha para mim que trabalha à noite. Estás a ver? Afinal, podemos voltar a falar. Se calhar vamos voltar, que aquilo foi um corte para mim. Se calhar vamos voltar a falar. Não, Sim, mas lá vemos. está. É jogando os valores. Sim, é ajustando. Eu, por norma, quando eu faço sempre o plano alimentar, tirando lá está essa dieta que eu falei mais restritiva, eu faço em conjunto com a pessoa. Portanto, sempre não mudar muito os hábitos, portanto, pergunto o que é que faz, ao pequeno almoço, etc. E tento não alterar muito. Há coisas que vou ter que alterar, logicamente, senão os resultados não apareciam. E depois, por exemplo, alguma coisa... Manhãs. Há coisas que eu digo sempre. O que é que quer, mesmo no plano? Ai, quero o meu pão com a minha meia de leite ao pequeno almoço. Quero o mesmo, ok? Eu, se calhar, dependendo da ingestão calórica possível, eu, se calhar, posso é ter que colocar menos hidratos ao almoço ou ao jantar, ou ao lanche, mas tenho ali o pão. Portanto, só isso já ajuda bastante. Olha, aqui a Sónia está a desabafar. Eu estou a ver que não me deixas comer as bolachinhas. Mas como é que é isto? Porque a Sónia está a fazer uma dieta cetogénica. Portanto, tem que estar em cetose, não pode comer quase hidratos de carbono. Não, Ana, quer perder 10 quilos numa semana. Sónia, é melhor não falarmos, Sónia, porque eu não deixo, mas... Não vamos falar, não podemos falar de casos específicos. Aqui hoje é tudo geral. Mas, portanto, ideal, pronto, nós já sabemos, muitas vezes nós, pronto, temos tantas incumbências e, no fundo, também temos tantas despesas que a nutrição ou o nutricionista... Em tempos de crise, neste momento, até ajuda, porque a comida está caríssima. Portanto, se só comermos... Não, está. Se só comermos aquelas quantidades, ainda vamos poupar. E é verdade. E a questão é que é verdade. E eu tenho clientes nas consultas que me dizem isso, que estão a poupar bastante em comida. É assim, eu lançava já aqui um desafio. Eu era Então. já. Era começarmos aqui, quem está aqui, pá, estamos pelo menos de um lado do outro, andamos aqui nas 30 pessoas, não somos muitos, mas somos alguns, e era começarmos já, todos em conjunto. Sim. O problema... Até porque o adiar não vai a lado nenhum. É amanhã, começa amanhã, depois vem a Páscoa, já não há uma boa altura para começar. Depois vem o São João, a sardinhada. Depois vem as férias, é péssimo. Os nutricionistas não percebem esta parte. Depois vem o início das aulas dos filhos, é um stress. Depois vem o Natal. Natal, péssimo. A passagem de ano. Vamos de férias de verão, por amor de Deus. Nunca há uma altura para começar, nunca há. Portanto, ou se vai ou não se vai. Pois é, não é fácil, não é fácil. Mas na verdade há muitas tentações, não é? E a vida social também dos portugueses é muito à volta da mesa. É, eu gosto, a minha forma de trabalhar é um bocadinho descomplicar as coisas. No entanto, sim, não vou dizer que um processo de emagrecimento é uma coisa assim fácil, porque não é. Pode ser mais descomplicada, mas não é fácil. É preciso a pessoa ter consistência. É preciso, mas também ter motivação. E não é motivação, eu não acordo a pensar, estou cheia de vontade de fazer dieta. Não, isso não vai acontecer nunca. Não há motivação. Não há motivação. Não, a pessoa tem que ir sem motivação. E depois, quando vir os resultados a aparecer, aí sim, começa a vir a motivação e começa aqui a bola de neve a aumentar. Agora, também não somos crianças, não é? E então, se queremos algo, temos que fazer para isso. Eu já estou a ver aqui, eu conheço esta Filipa que está aqui a falar aqui no Instagram e está a dizer, vem o nosso aniversário, não dá. Não dá. Pois é que nós fazemos anos em maio. E depois como é que é? Depois vem o São João, também não dá.
É que já falta pouco tempo, não é? Eu também acho. E depois vem o aniversário dos familiares. Segunda-feira comecei. E de repente, na sexta já tive um aniversário. Isto é terrível. Ainda por cima havia 2 bolos diferentes. Pronto, Pronto. então, vai-se olhar para o bolo e vai-se das duas uma. Ou come-se meia fatia de cada bolo, ou vai-se olhar para o bolo e pensar qual é que eu quero mesmo provar? Qual é que eu quero mesmo comer? É este. Então como uma fatia desse, mas como e saboreio-a. Como devagar. Não como à pressa, como com calma. E aqui vamos de encontro ao que estávamos a dizer no início, é que muitas vezes, e eu posso usar a minha experiência, não tenho problemas nisso, ingerimos o bolo, se for uma pessoa que é um bocado fanática por doces, pronto, ingere mais um bocadinho. E no dia seguinte o que é que pensa? Epá, está tudo perdido. Também já estava ali com a agora. E segunda-feira recomeço. Volto ao início. Mas é isto que acontece, não é só comigo. Não funciona. Eu agora ouvi como alguma quebra. Não sei se me estás a ouvir bem. Mas é isto que acontece com as outras pessoas ou é só comigo? Sim. Não, acontece com toda a gente. E depois há aquela situação de que já comi ontem, vou comer hoje também. Mas não, se nós conseguirmos chegar e comermos só aquela fatia de bolo e termos cuidado com o resto, por exemplo, com o resto da alimentação, depois no dia a seguir voltamos à nossa rotina alimentar e não tem problema nenhum. Esse pensamento do perdido por 100, perdido por 1000 entra aqui nos pensamentos sabotadores, que é o que a nossa mente tenta para nos levar para a nossa zona de conforto, e isso aí é que sim, destrói o processo de emagrecimento. A pessoa depois, ok, não consegui, muito bem, amanhã vamos retomar direitinho. Oh Ana, e uma coisa, nós conseguimos emagrecer sem praticar exercício físico? Há muita gente que não faz. Seja, eu tenho muitos clientes que não praticam, ou por lesões, ou eu tenho uma cliente com 78 anos que tem problemas de articulações graves, não pratica exercício e conseguem perder peso. Claro que se praticar, melhor, por vários motivos. Gasta mais energia, exatamente, e por outro lado ajuda a tonificar mais, dependendo da quantidade de peso que queremos perder. Portanto, se eu quiser perder 10 quilos e não fizer exercício, se calhar vou ficar com algumas peles, mais flácida. Portanto, ajuda também nesse aspecto, na parte estética, na componente estética. Eu gosto sempre que se pratique, mas quando não é possível... E aqui a idade já vai fazendo estragos ou não? Sim, sim. A partir dos 35, principalmente noto mais a partir daí. Ainda não estou lá, eu na minha flor dos 25 anos, não há flor. Ainda temos tempo, mas a partir de 35 é mais difícil ganhar massa muscular e perder massa gorda. E eu noto isso em mim. Eu bastava antes de ter 35 anos fazer qualquer coisa e emagrecia logo. Agora sim. Não é exatamente assim, principalmente depois de ter sido mãe, não é de todo assim. Aí é que houve grandes diferenças, não é? Eu acho que por isso também esta live é interessante para as mulheres. É evidente que os homens também fazem as suas dietas e é importante. Sim, mas nós mudamos no pós-parto, não é? Nós mudamos aqui um pouco. Nós mudamos das gravidezes ou da gravidez. Sim, mudamos, o nosso corpo todo muda e depois não é só isso, é que temos um filho para cuidar, andamos mais nervosas, além da casa, temos o filho para cuidar, para criar, para adormecer, para lidar com a birra. Não que os homens não o façam, atenção, eu falo se calhar mais pela minha experiência, acaba por ser eu mais a fazer isso, acabava... Mais a apagar todos os fogos, é normal. Sim. E depois ficamos mais nervosas comemos mais ou dormimos pior, acordamos com mais apetite, portanto lá está, vem aqui relacionado com a fome emocional. Também por aí não vai o exercício físico. Sim, exatamente, depois ficamos cansadas. Já fazemos muito, não é? Sim. O problema é que às vezes a pessoa, se for fazer exercício até sem pensar muito, até fica melhor, porque o exercício físico aumenta-nos a serotonina, que é a hormona do bem-estar. Portanto, até nos dá aquela sensação mesmo de bem-estar, de felicidade. E isso é o que o açúcar também faz. Dá-nos uma sensação, aumenta-nos a serotonina temporariamente, portanto, dá-nos ali uma sensação de bem-estar. O problema é que é temporário, depois há uma queda. Quando estamos nervosas e ansiosas, vai tudo a correr para os...
lados, não é? Exatamente. O problema é que esta sensação é temporária e dá-se uma queda e depois voltamos a querer comer mais e andamos nisto. E se calhar até atingimos assim um estado de... ficamos ali ainda mais angustiadas, não é? No Depois terminar... vem a peso na consciência. Caramba, o que é que eu fui fazer? Não é? E portanto, às vezes a comer não é melhor. Há muitas outras, isto lá está, vem da fome emocional, há muitas outras estratégias para lidar com a fome emocional, porque a pessoa já está incutida em nós, portanto vamos sempre para a alimentação, mas há muitas outras coisas que nos dão prazer que podemos tentar ir por esses caminhos. Há muita compulsividade alimentar. Há bastante. Portanto, eu acho que já é a nossa educação. Qualquer coisa, nós para festejar algo, o que é que vamos fazer? Comer? Vamos festejar, vamos aqui uma jantarada, não sei o quê. Quando estamos tristes, o que é que vamos fazer? Comer, afogar as mágoas na comida. Portanto, a comida é sempre a solução. Pessoas que admito que não, que percam a fome e tal, mas talvez grande parte te vingue mais ali, que encontra aquele consolo, não é? Aquele conforto na comida. Quanto mais não seja, quando está a comer, está distraída. Vale. Sim, por tudo, não é? exatamente, já não está a pensar em mais nada. Não é? É o problema. Mas, Ana, nós não temos a motivação. Eu quero muito emagrecer, quero muito. Não faço nada por isso, não é? Tenho de fazer. Mas eu não tenho motivação. Como é que eu vou... É assim, eu aqui sou um bocadinho mazinha, por assim dizer. Eu acho que se nós queremos, nós temos que fazer para isso. Não somos crianças. Portanto, se eu quero... Eu às vezes também não me apetece ir trabalhar e tenho que ir, ponto final. Portanto, se eu quero muito ter aquele corpo, eu tenho que fazer para isso porque não vou acordar com menos 10 quilos no dia a seguir. Às vezes também não me apetece ir treinar, mas vou. Se eu quero aquilo, tenho que fazer para isso. E muitas vezes a motivação vem depois. Eu começo a fazer tudo direitinho e de repente olho ao espelho e já não noto aqui este preguinho, até já consigo vestir este biquíni. Aí começo a ficar motivada a fazer. Muitas vezes a motivação vem depois. Outra coisa que acaba por ser importante é eu pensar, ok, em que é que eu posso melhorar? Quais são os meus motivos? Portanto, a motivação, dividindo a palavra, é os nossos motivos que nos levam à ação. Então, quais são os meus motivos que me vão levar a fazer tudo direitinho para emagrecer? Há pessoas que é para vestir o biquíni, outras que é porque ficam cansadas e com dores articulares, outras que é para poderem na praia correr atrás dos filhos e brincar com os filhos em casa sem ficarem cansadas, seja por que motivo for, todos são válidos, mas é importante termos esses motivos bem definidos na nossa cabeça, que é para conseguirmos ter mais força, por assim dizer. Passo, para conseguirmos dar o passo. Exatamente. E então, a minha última dica tem a ver com saltar refeições ou fazer refeições mais leves. Por exemplo, agora vou começar, quero emagrecer e então vou tentar sozinha, que é o que a pessoa tenta sempre sozinha, depois está-me a comprimir e só depois é que vai à nutricionista. Pronto. Mas, estou a ouvir assim um barulhinho, não sei se está a ouvir aí. Sim. Mas a mim não me causa transtorno. Estou a ouvir um barulho, não sei se está a ouvir aí. Não. Não, pronto. Que é o saltar refeições. Então imaginemos, eu hoje vou começar a fazer dieta, portanto vou começar a ter mais cuidado com a minha alimentação e então vou comer só uma sopa e uma sopa e uma peça de fruta ao jantar. Há tanta gente a fazer isto. O que é que acontece? Eu aqui vou ingerir hidratos de carbono, mais nada. Portanto, eliminei a fonte proteica do meu plano ao jantar. O que é que vai acontecer? Eu vou ficar rapidamente com mais fome. Portanto, além de ficar mal-humorada, vou ficar com mais fome e no dia a seguir vou acordar com mais fome. Ok, dia a seguir. Então vai começar a descambar. Muitas vezes o saltar, ou então, eu comi mais aqui ao almoço, ou então não vou lanchar nada e depois só janto. Vou comer muito mais ao jantar, se calhar. Portanto, muitas vezes o saltar refeições não é a melhor estratégia. Ou ia fazer a refeição levezinha, portanto uma sopinha e uma peça de fruta, ou uma sopinha e uma sandes, que tem clientes que fazem, então ingerir mais calorias do que se fosse um prato de comida normal.
Oh, Ana, e indo por aí, onde é que fica aquela parte do jejum intermitente? Olha lá como é que ele se chama. O jejum intermitente funciona tal como qualquer plano alimentar que haja restrição calórica. Ponto final. Portanto, o jejum intermitente funciona bem em pessoas que precisam estar mais controladas. Ok, eu sei que só vou comer, por exemplo, aqui ao almoço, vou comer um bocadinho ao lanche e ao jantar cedo. E depois não posso comer mais nada. Sendo que como vou dividir as minhas quilocalorias diárias, por assim dizer, para ser mais simples, por 3 refeições, sendo que um lanche é leve, eu vou ter uma margem muito maior, ou para fazer alguma asneira, ou para comer mais comida no prato. E há pessoas que preferem isso, eu vou comer, mas como bem um prato cheio. Não quer dizer que não se possa comer um prato cheio, atenção, noutro plano, mas um prato cheio nessa refeição. Há pessoas que me dizem, não, eu preciso de um pequeno almoço, eu preciso de um meio da manhã, eu preciso de ir comendo. Portanto, isto varia muito de pessoa para pessoa. A minha linha em jejum intermitente também faz planos nesse sentido ou por norma? Eu tenho clientes que me dizem mesmo, eu quero fazer jejum intermitente. Até porque há uns tempos atrás muita gente me contactava para isso, estava na moda. Mas é tipo o quê? Não jantam e só comem Não. no Nós no jejum intermitente, há vários tipos de jejum intermitente. Temos o 12 horas, 14, 16. Eu, por norma, faço o 16 horas, é o mais comum. Então, a pessoa tem que almoçar. Depois, depois faço o cálculo para ter aquele período de jejum de 16 horas. Tem que almoçar. Depois temos ali um lanche e janta cedo, por volta das 7 horas. E depois fica o resto. Depois, a partir daí, só pode beber água, chá ou café. E depois fica esse período todo até o almoço seguinte sem comer. Há pessoas que se sentem bem assim e preferem saber que só podem comer naquelas refeições, mas mais quantidade. Mais quantidade, mas mesmo assim tem que ser controlado, não é? Não pode ser... Claro que sim, mas tem mais margem, até para se houver algum deslize. A questão é que o jejum intermitente, muitas vezes, como é que para menos refeições, acaba por ser mais fácil fazer uma restrição calórica maior. Agora, funciona na mesma medida em que outro plano qualquer com restrição calórica. Desde que haja restrição calórica mesmo que a pessoa cumpra, funciona. O jejum intermitente, estou aqui a imaginar, por acaso até se calhar podia funcionar para mim. Deve experimentar. Mas deve ser um bocado tramado para quem quiser ir, por exemplo, ao ginásio de manhã. Depende, eu tenho clientes que não comem nada antes de ir para o ginásio de manhã porque se sentem bem assim. A mim dava-me um treco. Também, não sei, se calhar. Mas eu tenho muitos clientes que não comem por opção, não é por mais nada. É por opção. Que se sentem bem assim. Também vêem resultados, não é? Exatamente. Tem Então, clientes que comem e ficam indispostos, portanto. Não há hipótese, tem que se fazer um plano mesmo com alguém que sabe. Tem individual. Portanto, cada pessoa tem um estilo de vida diferente, tem hábitos diferentes, tem gostos diferentes, tem necessidades diferentes. Vamos que agora íamos fazer um plano. Começávamos hoje. Os resultados tinham que aparecer ao fim de quanto tempo? Para a pessoa ficar motivada. Sim, por norma, num plano assim, sem ser dessas dietas mais restritivas, o acompanhamento é mensal. Portanto, depende de pessoa para pessoa. Se uma pessoa já tiver feito várias dietas, por norma os resultados são sempre piores, está bem? Quem está a começar é melhor. E aí, por norma perde-se entre meio quilo a 1 quilo por semana, portanto, mas varia muito de pessoa para pessoa. Eu tenho... Está aqui, não vou dizer nomes, mas está aqui uma cliente minha que perdeu muito peso comigo. Muito peso comigo. E ela sabe. A Ana não vai dizer, eu quero saber quem é para lhe ligar a seguir. Muito peso comigo. E facilmente, atenção, lá está. Mas fazia tudo direitinho. Tudo direitinho. No fundo, depois tudo depende de quem vai praticar, não é? Se a Ana passa o plano e depois o seguirem, não há milagre. Eu ia partilhar hoje nas minhas redes sociais uma situação de uma senhora que está comigo neste momento. Já estamos a terminar. As fotografias que ela deu uma autorização. Por acaso hoje acabei por não partilhar, mas a ver se amanhã partilho. Tenho de uma senhora e um senhor. E realmente nota-se muita diferença. Ah, que bom. Mas não sou eu. Mas ainda vai ser. Não há antes e depois, mas é para pior. Não, ainda vai ser.
O ano Não, teve foi uma transformação. vou dizer, hoje estamos aqui poucas, não estou a achar Então piada. pronto, vamos fazer então o desafio à Maria para ela aceitar aqui uma transformação. Tem que aparecer aqui uma publicação do antes e depois da Maria. Mas pode ser vestida? É, com roupa e sem roupa. Pode ser vestida. Opa, eu tenho algum problema com isso, porque é assim, já viu o que é? É assim, é que depois as pessoas não me reconhecem, não é? E só estou aqui há mães. Como é que é? Também não posso ficar Conhecem. de forma. Conhecem. E Não tem mal, que o meu Facebook infelizmente está muito complicado agora, que as minhas seguidoras já sabem. Então, olha, o Facebook é que está de dieta. Agora está de dieta. Estamos a tentar levantá-lo. A ver se conseguimos fazer o processo inverso. Eu e o Facebook. Pronto. e nas redes sociais tem muito que se lhe diga. Não tenho tempo. Sei. Eu não Eu tenho tenho para tempo. quê? Não, estava a falar ali com o meu filho, que já está a dormir, mas faça de conta. Olha, não sei se já reparou, mas nós já vamos quase a 50 minutos. Não, eu tapei o relógio. É para quem não fazia lives, isto até, não é? É assim, eu não costumo fazer lives porque eu não. Agora é assim, vamos finalizar este direto, ok? Já não podemos dar mais dicas. Quem esteve atento já levou aí algumas coisas interessantes. Já levou algumas Sim. coisas interessantes. Mas também nós não prometemos, Ana, acho que sim. Voltamos um dia destes. E depois, o meu antes e depois. Pronto. Aí Vamos lá falar para. sobre isso. Pronto, vamos falar sobre isso a seguir. Offline. Offline. Pronto, vamos nos despedir, está bem, Ana? Muito obrigada pelo convite. Obrigada, eu. Fiquei muito contente por estares aqui e fiquei muito contente por ter aqui também algumas pessoas connosco. Já há muito tempo que nós não fazíamos um direto, lá estou eu, a falar para baixo, a falar para cima. Já há muito tempo que eu estava cheia de saudades. Mas eu Obrigada, Rita. Tem aqui outra cliente minha. Passem aqui mais. Beijinhos, Sónia. Olha, a Ana a falar, a Ana já fala por cima de mim e tudo. Isto aqui já é tudo. Ela, não tinha à vontade. Pois não. Olha, a Ana é fantástica, muito positiva. É sim, senhora. É sim, senhora. Junta-se bem a mim. Pronto, vamos nos despedir. Um feliz dia da mulher, uma feliz noite da mulher. E o que é que será que nós vamos trazer para o ano? Quer dizer, o ano passado trouxe um músico. Este ano, uma nutricionista. Vamos lá ver o que é que nos... com a certeza que eu para o ano já cabem aqui 3 pessoas neste telemóvel. Isso aí é que vai ser. Aí ninguém me segura. E depois vai ser tudo. Quem é Ana? Vou atrás da Ana. Agora é que eu quero ver. Desenrasque-se. Pronto. Muito obrigada e obrigada a todas. Muito obrigada a todas. Olha, está aqui a Carmen a dizer não que preciso de emagrecer, mas adorei a live. Pois não, a Carmen é magrinha. Mas olha, outra coisa, houve uma pessoa que me disse que era giro, também, não disse que era giro, enfim, já sou eu que estou a inventar ou a acrescentar, mas que também era bom fazer uma live para quem queria engordar. Que isto parece uma coisa assim um bocadinho fora do comum, mas se calhar não é. Não é, não. E este ano, provocado pelo sistema nervoso, estou a ter muita gente a procurar-me também para aumento de peso. Lá está. É que ninguém está bem, não é? Ninguém está bem como está. Pronto, temos que ir fazendo mais por nós. É precisamente isto, por isso é que nós escolhemos a live para este dia, por ser Dia da Mulher. São todos os dias, mas enfim, isto é simbólico. A live também acaba por ser. Está aqui a Sandra a dizer eu preciso. Olha, hoje quase não estive atenta aqui ao nosso querido Facebook, mas fui pondo as vossas frases na mesma. Escolhi este dia para falarmos sobre nós, porque eu acho que, e principalmente na minha página, Ana, é muito sobre os filhos, como é normal, e é para isso que aqui estamos, mas nós não nos podemos esquecer. E, portanto, temos que trabalhar o nosso bem-estar e a nossa autoestima, porque também só aí é que nós conseguimos fazer face aos desafios dos nossos filhos e do nosso dia-a-dia, não é? Sim, e assim, eu trabalho muito também com o pós-parto e é o que eu digo sempre, nós antes de sermos mães já éramos mulheres e uma não tem que abafar a outra. Tem que se complementar, não substituir. Portanto, eu sou mãe e sou mulher. Portanto, minhas meninas, minhas senhoras, minhas mulheres, toca aí comer o Snickers, mas amanhã, hoje já não dá,
Mas amanhã toca ir consultar um plano para ver se ficamos aqui todas em forma para o verão. Ana, Ana, eu quero ficar, mas não é para o verão, é para maio. Portanto, Para maio. Está bem? Então temos que começar rápido. Vamos começar rápido. Muitos beijinhos a todas aí Um em casa. beijinho, boa noite. Muito obrigada por terem Muito vindo. obrigada. As lives, a ver se não faço para aqui nenhuma salgalhada nesta misturada de Instagram e Facebook. Boa noite. Muito obrigada. Beijinho, obrigada.